O Japão diz que não há nenhum morador de rua no país. 0. Os relatórios estão limpos, não há ninguém nas ruas. No papel, o problema está resolvido. Mas isso é apenas uma ilusão. Há pessoas sem teto no Japão, mas elas são ocultadas das ruas e da visão. Nas estatísticas, em Tóquio não há favelas e você nem encontra pedintes. Isso não significa que não existam sem teto no Japão, apenas que o país se esforçou para torná-los o mais invisíveis possível. Lembro discretamente para você fazer algo embaixo do vídeo. Então, é sábado à noite em Katabuki, uma dúzia de velhos bêbados enche um antro de apostas ilegal em um beco mal iluminado. Aqui, eles apostam em corridas de lanchas e outras competições. Embora os velhos bebam cerveja enquanto olham para os televisores, poucos têm dinheiro para apostar de fato. As pessoas não têm outro lugar para ficar. Na verdade, todos eles são sem teto, mas o Japão não admite isso. Katabuki é um dos 3 bairros tradicionais de trabalho temporário, também conhecidos como doyagai. As pessoas vivem aqui em quartos parecidos com albergues e encontram pequenos bicos nas proximidades. Os outros 2 bairros similares são Sanya, em Tóquio, e Kamagasaki, em Osaka. Apesar de serem conhecidos como locais de moradia e trabalho, historicamente eles também atraíram pessoas sem teto e mendigos. Os voluntários chamam esses bairros de cidades, onde pessoas em dificuldades vivem em uma sociedade civilizada. Principalmente, vivem aqui homens que têm mais problemas de saúde do que em qualquer outro lugar. É comum pensar que o bairro dos trabalhadores marginalizados se tornou um bairro de assistência social. E isso é parcialmente verdade. Kamagasaki e Katabuki foram criados quando pessoas das favelas foram realocadas para lá em 1911 em Osaka e em meados da década de 1950 em Yokohama. Uma moradia típica em Katabuki parece um pequeno quarto onde cabem 3 tatamis, o que equivale a cerca de 5 metros quadrados. Geralmente, esse quarto está repleto de utensílios de cozinha, televisão, geladeira, colchão, vestuário e outros itens essenciais para a vida de alguém. Segundo dados de 2016, uma pessoa vivendo em um quarto assim recebia aproximadamente iene 146 mil como auxílio do governo, o que equivalia a 1.253 dólares americanos na época. As pessoas dividiam esse dinheiro quase igualmente entre moradia e despesas. Mas, na verdade, nenhum deles tem ou teve sua própria moradia, e as condições em que são obrigados a viver são realmente ruins. Então, por que essas pessoas não são chamadas de sem-teto? Bem, na verdade, o termo sem-teto é bastante específico. A lei japonesa de 2002 sobre assistência para a autossuficiência dos sem-teto define a falta de moradia como viver em locais públicos, como ruas e parques, com exceção das pessoas que estão em abrigos ou alojamentos temporários. Essa definição restrita significa que muitos sem-teto não são incluídos nas estatísticas oficiais. Mesmo pessoas que enfrentam problemas habitacionais e vivem em condições precárias não são formalmente consideradas sem-teto. A real situação das pessoas em situação de rua é contabilizada pelo número de indivíduos vistos em parques e margens de rios durante o dia. A contagem noturna é raramente realizada. Além disso, os japoneses utilizam ativamente várias maneiras comprovadas de evitar entrar nas estatísticas de pessoas em situação de rua. Aliás, quanto às estatísticas, em janeiro de 2025, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar relatou 2.591 pessoas em situação de rua em todo o país. A população do Japão é de aproximadamente 124 milhões de pessoas, então o número de pessoas em situação de rua é praticamente zero, muito menos de 1%. Na verdade, o Japão é considerado o país com a menor porcentagem de pessoas em situação de rua no mundo. Esse título é compartilhado com a Finlândia. Mas, na prática, tudo, é claro, é bem diferente. A primeira maneira de não entrar nas estatísticas de pessoas em situação de rua no Japão é se esconder. Em cidades dos Estados Unidos da América, como Los Angeles, Nova York ou São Francisco, os crescentes acampamentos de pessoas sem teto evidenciam a crise. Essas cidades de barracas são ao mesmo tempo um sintoma de falha do sistema e uma fonte de insatisfação pública. Pessoas sem teto montam barracas próximas umas das outras para a segurança, criando acampamentos comunitários. Em cidades como Seattle, Washington, acampamentos de barracas são autorizados pelas autoridades locais. Em 2017, o Centro Nacional pelos Direitos dos Sem-Teto registrou um aumento de 1.342% no número desses acampamentos únicos relatados pela mídia. Em 2007, foram registrados 19 acampamentos, enquanto até meados de 2017, a mídia havia relatado 255 acampamentos. E esse número continua crescendo. No entanto, no Japão, você nunca verá uma cena como essa. Toda noite, centenas de pessoas na cidade desempacotam caixas de papelão para dormir nelas. De manhã, as caixas são dobradas e escondidas de olhares curiosos. Durante o dia, os sem-teto japoneses buscam se misturar à sociedade, evitando chamar atenção para si.
Essas pessoas não pedem esmola, não mendigam e não parecem sujas. Ao encontrá-los na rua, você jamais imaginaria que eles passaram a noite sem um teto sobre a cabeça. Mas por quê? Tudo se resume às normas culturais. No Japão, não se aprova a demonstração pública de dificuldades. Os sem-tetos japoneses geralmente se concentram em parques urbanos, estradas e margens de rios, mantendo-se fora de vista. E como no Japão ser sem-teto é motivo de vergonha, isso reduz ainda mais a visibilidade. Pedir ajuda é visto como um fracasso pessoal e os sem-teto muitas vezes são marginalizados a tal ponto que a sociedade simplesmente os ignora. Esse problema é especialmente relevante para os homens, que representam mais de 90% do sem-teto. Como consequência, muitos evitam locais públicos e buscam refúgio em lan houses. Lembre-se disso, voltarei a ele em breve. A maioria dos sem-teto vive de bicos e não tem contato com suas famílias por causa da vergonha associada à situação de rua. Banheiros públicos e chuveiros são comuns no Japão, permitindo que a maioria dos sem-teto mantenha um nível de higiene que não os destaque na multidão. Mas o principal problema da invisibilidade e do desejo de se tornar invisível é, claro, a vergonha. Homens sem teto, sem doenças ou ferimentos visíveis, são geralmente mais culpados e criticados do que mulheres na mesma situação, que tendem a receber mais compaixão e apoio dos funcionários japoneses. Isso se explica pelas visões conservadoras do país. Um bom exemplo de vergonha em relação à situação de sem-teto encontrei em um artigo de 2016, quando o correspondente que fazia matérias sobre pessoas em situação de rua visitou uma cantina beneficente. Todos os necessitados ficaram calmamente na fila para pegar comida. No entanto, nenhum deles queria ser fotografado, embora alguns estivessem dispostos a mostrar aos representantes da mídia o quão limpas eram as caixas em que viviam. Os voluntários também relutavam em tirar fotos e dar entrevistas. Isso ocorre porque, no Japão, a noção de que a sociedade deve auxiliar o sem-teto não é muito difundida. No passado, os sem-teto com menos de 65 anos eram vistos como preguiçosos, e ajudá-los era considerado errado. Ainda hoje, o Japão dificulta a vida dessas pessoas. Por exemplo, existe uma lei oficial que proíbe a mendicância, e isso pode ser considerado um crime. Sem falar no preconceito social de que a responsabilidade pela situação de rua é da própria pessoa. Até mesmo a arquitetura urbana frequentemente é projetada para impedir que pessoas em situação de rua possam sentar ou dormir nas ruas, empurrando-as constantemente para fora da sociedade. Segundo a Patrulha do Sem-Teto da Primavera de Tóquio, muitos moradores de rua desconhecem os programas de assistência social disponíveis. E aqueles que sabem, afirmam que o processo de solicitação é desnecessariamente específico e detalhado. Além disso, lembre-se que ser sem-teto é muito constrangedor, então as pessoas frequentemente evitam fazer esse tipo de pedido. Alguns afirmam que a polícia os expulsa ou obriga a se esconder, mesmo quando não há ninguém por perto. Também existe entre os sem-teto a opinião de que o governo tenta esconder a verdade sobre a gravidade da situação da falta de moradia. Contudo, ocultar-se das estatísticas não é o único modo de evitar a condição oficial de sem-teto. Aqueles que vivem em hotéis cápsula, moradias coletivas baratas ou em residências sem comodidades básicas também se enquadram em uma definição mais ampla de falta de moradia. É difícil quantificar, mas esse grupo pode incluir dezenas de milhares de pessoas em todo o país. Os abrigos para pessoas em situação de rua no Japão não estão superlotados, ao contrário dos Estados Unidos da América, onde a mídia costuma destacar a situação oposta. Porém, o alto custo de vida em várias regiões do Japão dificulta o acesso à moradia para japoneses de baixa renda. Além dos abrigos, muitos japoneses em situação de pobreza se instalam nas áreas chamadas doyagai. Falei sobre elas no início do vídeo. Em Tóquio, diferente dos Estados Unidos e outros países, não há abrigos onde as pessoas possam pernoitar. Esse tipo de organização não está alinhado com o objetivo principal de Tóquio, que é tirar as pessoas das ruas e proporcionar moradia a elas. A cidade possui aproximadamente 150 abrigos de longa permanência similares a dormitórios, gerenciados por ONGs indiretamente apoiadas pelo governo. Neles vivem cerca de 4.000 pessoas. No entanto, essas instituições têm uma má reputação. Alguns deles são precários e a maioria consiste em locais de moradia superlotados, com muitas restrições e falta de privacidade. Muitas pessoas que ficaram sem casa preferem as ruas a esses abrigos dormitórios, porque na rua sentem menos estresse. E também existem os cybercafés, e isso, claro, é um fenômeno realmente surpreendente, porque as pessoas realmente vivem em cybercafés, usando-os como casas de fato. Frequentemente, essas pessoas não têm um emprego estável e não podem pagar por uma moradia fixa. Isso levou ao surgimento de um termo específico: refugiados de cibercafé. Sim, há tantos sem-teto assim que eles até são classificados como um grupo separado.
Apesar de originalmente oferecerem apenas serviços de internet, alguns cafés ampliaram sua lista de serviços. Eles agora oferecem espaço pessoal, internet e comodidades básicas, como chuveiro, tornando-os uma alternativa preferida aos abrigos públicos para quem tenta evitar o estigma da falta de moradia. Estima-se que em Tóquio, em 2020, cerca de 15 mil pessoas viviam em cibercafés, 5 vezes mais do que o número oficial de pessoas em situação de rua no Japão. Ativistas acreditam que jovens sem teto provavelmente alternam noites em casas de amigos, cibercafés, lanchonetes 24H e nas ruas. Isso dificulta muito a contagem dos japoneses que realmente não têm moradia. A maioria dos sem-teto que passa a noite em cybercafés geralmente não se interessa muito pela internet. Eles usam esses lugares devido ao preço baixo em comparação com hostels e hotéis cápsula. Enquanto os cybercafés geralmente cobram por hora, a maioria dos estabelecimentos oferece pacotes noturnos com descontos. O preço varia conforme a cidade, mas pacotes de 6 ou 9 horas geralmente custam cerca de 2.000 ienes ou aproximadamente $14. Alguns cybercafés oferecem chuveiro gratuito e vendem roupas íntimas e outros itens pessoais. A maioria dos estabelecimentos também oferece bebidas não alcoólicas gratuitas e vários tipos de sopas, e em alguns lugares até vendem uma grande variedade de pratos com qualidade de restaurante. Há até lavanderias self-service. E o mais importante, há cabines individuais com poltronas reclináveis que podem ser alugadas por hora, por dia ou durante a noite para que você possa dormir nelas. As cabines são separadas por divisórias finas de madeira, com um corredor longo e estreito entre as fileiras. E como há muitos cybercafés em Tóquio, quase todo mundo pode encontrar um lugar para passar a noite. Nem todos os frequentadores dos cibercafés são sem teto. Alguns são empresários japoneses exaustos que, após beberem depois do trabalho, perderam o último trem para casa. Mas outros realmente não podem pagar uma moradia. Os cybercafés oferecem a eles um abrigo básico e anonimato. Os funcionários pouco questionam e aceitam pagamento em dinheiro. O anonimato é, na verdade, uma das principais vantagens, porque ninguém quer que a família ou a empresa saibam sobre sua situação de sem-teto. Até este momento, você pode ter ficado com a impressão de que o Japão não faz nada em relação aos seus sem-teto, apenas os esconde e os envergonha, mas não é assim. A redução da população de sem-teto no país se deve principalmente às políticas governamentais e iniciativas sociais implementadas no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Por exemplo, a Lei de Autossuficiência dos Sem-Teto, de 2002, que eu já mencionei, foi criada para ajudar os sem-teto a encontrar trabalho e alcançar a autossuficiência. Em Tóquio, centros de autoajuda e moradia temporária foram criados para aqueles que não podiam mais viver nas ruas. O número de abrigos também aumentou entre 1998 e 2010. Em Tóquio, no entanto, o número deles aumentou significativamente. Lá, os sem-teto podem receber moradia temporária e serviços de reabilitação. E também existem abrigos de longo prazo e programas de assistência social. Esses são os abrigos que funcionam mais como dormitórios e oferecem soluções de moradia a longo prazo. As pessoas não gostam muito desses abrigos, mas eles ainda existem. O governo também ampliou seu programa de proteção de subsistência, que oferece assistência financeira aos sem-teto, incluindo subsídios para aluguel e despesas de moradia. Outro motivo pelo qual há menos pessoas sem teto no Japão também existe. Tomujilo, antropólogo social, acredita que há menos pessoas sem teto no Japão do que nos Estados Unidos e em outros países. Entre os japoneses, há muito menos dependentes de substâncias proibidas. Um estudo de 2014 mostrou que apenas cerca de 1,6% da população do Japão já experimentou alguma substância proibida, porque essas substâncias são estritamente ilegais. O único acesso a elas é através de gangues, por isso cerca de metade dos usuários de substâncias no Japão estão ligados a elas. No entanto, muitos sem-teto no Japão sofrem de alcoolismo. Nos Estados Unidos da América, uma pesquisa com 67.500 pessoas revelou que mais de 50% da população já usou algum tipo de substância ilegal ao longo da vida. A dependência de substâncias é uma das causas da falta de moradia nos Estados Unidos da América, dificultando a obtenção de moradia e emprego devido a antecedentes criminais. Além disso, de acordo com os dados, 30 a 35% de todas as pessoas que enfrentam a falta de moradia no mundo todo têm algum transtorno mental. No Japão, uma pessoa com transtorno mental geralmente é internada em uma instituição psiquiátrica para salvá-la das ruas. Para cada 100.000 pessoas aqui, há 269 leitos psiquiátricos, enquanto nos Estados Unidos esse número é de 25. E simplesmente não há vagas suficientes para todos. Mas quantos sem-teto existem realmente no Japão? Se levarmos em conta todos os fatores que mencionei, o número real de pessoas sem teto no país pode variar de 100 a 200 mil pessoas. Esse número é consideravelmente maior do que o oficialmente reconhecido pelo Ministério. Acredita-se que a atual crise de pessoas sem teto no Japão iniciou após a Segunda Guerra Mundial, quando os bombardeios deixaram quase 9 milhões desabrigados.
Porém, o milagre econômico do pós-guerra no país, com rápida industrialização e inovações, reduziu drasticamente a população sem teto até 1960. E o que aconteceu depois? A economia prosperava, havia muitos empregos e o número de pessoas sem teto diminuía, pois as pessoas encontravam trabalho e recebiam dinheiro suficiente por isso. No entanto, a bolha econômica estourou no início da década de 1990, levando à chamada década perdida, um período de estagnação econômica durante o qual o desemprego voltou a crescer, assim como o número de pessoas sem teto. A primeira pesquisa nacional sobre a população sem teto no Japão, realizada em 2003, identificou 25.296 pessoas sem teto no país. Desses, 23,4% viviam em Tóquio. A maioria eram homens idosos, com idade média de 56 anos. São justamente essas pessoas que a situação de rua afeta em primeiro lugar. Muitos deles foram vítimas da década perdida. Nos anos 90, contrariando a expectativa de emprego vitalício, muitos homens de meia idade ficaram desempregados. Eles não tinham nenhuma mobilidade social para mudar de área de atuação. E quando ficaram incapacitados para o trabalho, esses homens se viram sozinhos, sem economias e sem o apoio da família. A maioria deles eram ex-construtores ou trabalhadores não qualificados, que já estavam velhos demais para aprender novas habilidades e ficaram onde a economia do Japão os deixou. No entanto, já se passou bastante tempo desde então e começaram a surgir novos sem-teto no país. Pesquisadores dizem que já são visíveis sinais claros de que a pandemia empurrou mais moradores de Tóquio para o limite de suas capacidades financeiras. Organizações de caridade que atuam na cidade há muitos anos relatam um aumento no número de pessoas que procuram seus refeitórios para sem-teto. Em 2022, mais de 400 pessoas faziam fila para receber alimentos. Pré-pandemia, havia cerca de 100 pessoas. Dados similares foram observados em outros locais. Por exemplo, a distribuição gratuita de alimentos pelo Centro de Apoio MOIAI atraiu mais de 400 pessoas por semana, em comparação com 60 antes da Covid. É notável que a busca por auxílio habitacional do governo aumentou drasticamente. O número de aprovações para esse tipo de ajuda cresceu 34 vezes desde o início da pandemia. Aliás, quando a pandemia começou no início de 2020 e o Japão declarou estado de emergência, muitos cybercafés foram obrigados a fechar temporariamente. Para evitar um súbito aumento de pessoas nas ruas, o governo de Tóquio reservou milhares de quartos em hotéis de negócios pela cidade para acomodá-las até o fim do estado de emergência. Essa foi talvez a medida mais evidente, embora temporária, do governo para ajudar os sem-teto durante a pandemia. Isso evitou um aumento drástico no número de pessoas em situação de rua, prevenindo possíveis consequências graves. Deixa seu like, até logo!